A seguir, IIGD Irajá. Os amonitas e moabitas, dentre todos os povos que eram inimigos de Israel, porque adoravam outros deuses, e a guerra é espiritual, enquanto você não entender que o espírito do fracasso, ele não tem nada a ver com Jesus, você se unindo a Jesus, o fracasso acabou. O Jefté está se preparando. Ele está usando o que ele pode e fazendo o que ele pode. E aí, vem uma ameaça do povo amonita, são os descendentes de Amon, que odeiam Israel, e eles estão ameaçando invadir o território deles. Sabe o que se ouviu falar em Israel? Jefté conhece táticas de guerra. Um rapaz que está se preparando. Olha, ele está numa força. O quê? Vamos até ele. Por quê? Porque não temos um guerreiro no nosso meio. Tem gente que é assim, irmãos. Se converte, nunca se enche do poder de Deus, nunca se enche do Espírito Santo, não busca um bom entendimento da palavra de Deus para defender sua família. E aí vem aquela doença, vem aquela virose, vem aquela ameaça sobre a família, vem aquela maldição da miséria que quer tomar conta. Mas tem um que é de Jesus, só que ele não sabe guerrear. Ele não tem preparo. Ele não sabe nem orar direito. Entra ano, sai ano, está dentro da igreja, fica cochichando, cheio dos seus problemas. Só pensa nos seus problemas. Só vive cheio dos seus problemas. Só vive trabalhando os seus problemas dentro de si. Não se esvazia disso para se encher de Deus. Aí a guerra se levanta, e aí? Não tem um para defender. Não tem um espiritualmente que esteja com a armadura de Deus para arrebentar com Satanás e os seus demônios e vencer aquela enfermidade que queria tomar conta da família toda, ou aquela que veio por hereditariedade, aquela maldição de miséria que entrou pela porta da desobediência de todos os familiares, mas que tem um que, obedecendo, Jesus entra por todos. Mas não entende, não conhece. Jefté não. Olha só o que vai acontecer. Eu vou ler versículo 4. E aconteceu que depois de alguns dias os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. Versículo 6. E disseram a Jefté: vem e sê-nos por cabeça para que combatamos contra os filhos de Amon. Também, versículo 7. Também Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim e não me repelistes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando estáis em aperto? Olha só, irmão. Sua família tem que se dobrar, meu irmão. Vai dizer assim: você, desde que você se converteu, a gente odiava esse povo crente, mas você mudou. Você hoje é uma pessoa corajosa, aquele teu medo acabou. Você não saía de casa para nada, fim de semana você não saía, de noite você não saía. Você agora vive saindo para a igreja, sai até de madrugada para a igreja, você sai ainda está escuro. Acabou o teu medo. Poxa, você está estudando, você está trabalhando, tua vida mudou. Eles têm que vir até você. Ou melhor, literalmente, tem de enxergar essa realidade. Mas tem cristão que não, irmãos. Está do mesmo jeito. Não muda nada. Por quê? Pelo que está dentro. O que está dentro é o problema. Eu não sou ninguém, eu não valho nada. Ninguém me quis, ninguém me ama, me jogam fora. Meu irmão, para. O Jefté, ele estava na rua, morador de rua. Ele foi batalhar, meu irmão. Ele foi batalhar, ele comprou uma casa. Ele tinha uma casa, ele construiu família. Ele constituiu família. Ele não se tornou um vadio.
Ele foi vítima das circunstâncias. Ele foi vítima das circunstâncias. Mas ele não se entregou. Ele não se entregou. Para, meu irmão. Tem gente, eu não entendo. Não consigo nada, não sou nada. Vai estudar, caramba. Quer ter um terceiro grau, vai fazer, vamos lá. Ah, mas eu não tenho nem o primeiro, vai fazer, meu irmão. Mete a cara. Ninguém me quer, mas também desse jeito. Quem vai querer casar com a pessoa toda derrotada? Estou dentro da igreja e não consigo casar. Meu irmão, às vezes a moça vem, pastor, eu quero casar, mas está tão difícil. Você já se enriqueceu das bênçãos de Deus? Você já se enriqueceu dos valores de Deus? Você já tem a alegria do Espírito Santo? Você estuda? Não. Você já tem alegria? Não. O que você quer? Você quer bênção? Deus vai dar bênção para bênção. Ele vai somar 2 bênçãos. E aí? Olha que coisa interessante, isso aqui é muito lindo. Quando Jefté diz assim, agora vocês veem, né? Ou seja, agora eu venci na vida, né? Agora eu venci, agora eu estou isolado lá de todo mundo que dizia que eu era um fracasso, que eu não valia nada, né? Então agora o meu nome está conhecido, por quê? Porque agora Jefté é um guerreiro, Jefté está preparado, Jefté agora... Isso, Jefté. E aí, meu irmão, irmãos... A pessoa pode ser um fracasso até encontrar Jesus, porque os demônios dominaram. Encontrou Jesus, meu irmão. Agora é um vencedor, porque Jesus venceu a morte. Aí, então ele pergunta, né? A segunda pergunta dele é: por que pois viestes a mim quando estáis em aperto? Ou seja, agora que vocês precisam, né? Então vamos lá, versículo 8. E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos sejas por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Está vendo, irmãos? Ou seja, no nosso meio não teve ninguém que aprendeu tática de guerra, só você sabe. É isso, irmão. Poxa, você sabe orar, você tem intimidade com Deus, porque a tua vida mudou. A tua vida mudou, você mudou, você era ranheta, você era encrenqueiro, você era chorão, você era um fracasso, aí tá aí agora, olha quem você é. Jefté agora é um grande guerreiro, ele se preparou. O que o cristão não se prepara, irmãos, para vencer todas as guerras que são espirituais? Mas sabe onde começa? Começa dentro. Limpa, meu irmão. Tem gente que foi comprada pelo sangue de Jesus, o maior valor, mas dentro, irmãos, só tem lixo do diabo, só tem o lixo do fracasso. Não consigo, não valho nada. Jefté não, ele não guardou o passado dele dentro dele, ele não absorveu ele não foi uma esponja para aqueles irmãos que queriam realmente, que na verdade eram usados pelo diabo para que ele ficasse no fundo de poço, filho de prostituta. Ou seja, a gente tem vergonha de ter um irmão desse. Some daqui de perto. Nós queremos esquecer isso, que essa história seja apagada, e para apagar você tem que sumir. Impressionante esse Jefté. Ele não se enche do fracasso, ele não se enche da repulsa dos irmãos, ele não se enche das rejeições, ele trabalha o interior dele e ele parte para a luta, irmãos. Ele parte para a luta. A Bíblia diz que quem se une ao Senhor torna-se um com Ele. Você já pensou a pessoa grudadinha com Jesus? Ele venceu a morte? Pensa. Pense bem e não mal. Pense bem e não mal. Toda pessoa que carrega, irmãos, os estigmas que as pessoas jogam, criam, pode ter certeza, ela fica amarrada, presa. Há muitas pessoas presas ao passado, que por mais que queiram, se não se limparem disso, não conseguem dar um passo espiritualmente. Porque tudo é espiritual. O fracasso é espiritual, o sucesso vem de Deus. Aí você vê agora, eles estão chamando o moço, e olha o que vão fazer com ele.
E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos sejas por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Você acha que eles iam querer um qualquer como cabeça? Não, irmãos. Ele foi estudar. Fosse nos dias de hoje, com certeza absoluta. Ele batalhou, irmãos. Ele batalhou por uma nova história. Partiu de dentro dele. Quantas pessoas você conhece que são depressivas porque se sentem gordas? Ou porque não tiveram estudo? Você conhece pessoas assim, frustradas? Quem conhece? Que não seja você. Só depende de você. Só depende de você. Deus colocou um banquete diante de você. Que é isso, pastora? Davi disse: preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Por que não se enche do Espírito Santo? Por que não se limpa de tudo isso? Por que não bota e não põe diante de Deus um planejamento de futuro, de bênçãos? Vamos lá. Agora deixa Deus dirigir você, porque o plano de Deus ainda é melhor do que o teu. E aí? Poucas pessoas dão valor a isso, irmãos, dentro das igrejas, a serem cheios do Espírito Santo e serem o terror do inferno. Poucas pessoas se importam em serem o terror do inferno, em fazer o inferno tremer. Poucas pessoas não se interessam pela posição que Jesus Cristo dá no mundo espiritual. Só se preocupam com o mundo físico. O entendimento aqui é que Jefté se preparou em tudo. Espiritualmente, moralmente, materialmente. Se você estudar a história dele, você vai ver que ele compra uma casa, ele tem uma casa. Ele constitui família. E aí, vamos ver se ele vai aceitar esse desafio? Então vamos. Versículo 10. E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Dá uma paradinha. Em algum momento da vida desse moço ele abandonou Deus? Não. Ele foi vítima das circunstâncias, mas dentro dele estava um grande tesouro. Ele tinha o que ele havia recebido quando criança da parte de Deus, porque o pai era de Israel. Certamente ele foi criado ouvindo sobre o Deus de Israel, ainda que tenha sido longe, mas ele guardou. Por que às vezes a pessoa está dentro da igreja, irmãos, e não guarda as palavras que Deus está falando? Tem gente que está num culto e pensa que o que Deus está falando é para o outro. Deus quer que você vença, não é comigo. Deus quer que você saia desse fracasso, quem dera que fosse para mim. Enquanto você não entender que o Senhor, a morte de Jesus foi por tua causa, se eu não entendesse que foi por minha causa, meu irmão, ninguém se levantaria. Vocês sabiam que eu fui do luxo ao lixo? Vocês sabiam? Meu pai foi empresário. Eu me lembro das mesas que ele mandava arrumar empregados. Criança eu tive que aprender os manejos da mesa, porque meu pai era muito exigente com isso. Ninguém comia fora da mesa. Talheres de prata, muito brilhantes, copos de cristal. E vocês sabiam que eu vi meu pai entrando no caminho do alcoolismo, se tornando um alcoólatra e abandonando os negócios na mão de um irmão. E ele foi afundando, e foi afundando, e ele foi afundando na bebida,
E ele foi chafurdando nas noites. E um dia, eu me lembro que com 6 anos de idade, eu vi um oficial de justiça entrando na casa dos meus pais para fazer uma relação de todos os bens que havia, para pagar os devedores, as dívidas, para pagar os credores, pagar as dívidas. E eu vi minha avó e minha mãe com as mãos na cabeça em desespero, porque iríamos todos para a rua. Eu lembro que um tio alugou um quartinho que era de 2 metros. 2 metros por 2,5. E nós tivemos que ficar ali. E aí a minha mãe teve que distribuir os filhos. O mais velho foi para um lugar, o segundo foi para outro e eu fui para outro. E vocês sabiam que eu fui ser empregada doméstica? E com 9 anos eu era empregada doméstica. Naquele tempo não havia o ECA. Não existia lei que pudesse impedir uma criança de trabalhar. E era pela comida e pelo lugar para dormir. Vocês sabiam que eu dormi em cima de 8 cadeiras, postas uma em frente à outra, com assento de couro e um lençol, sem um colchonete. E quando eu me virava, as cadeiras se mexiam e eu caía pelo buraco. E aí eu pedi à dona da casa que me deixasse dormir no chão, ela não deixou. Eu tinha que dormir em cima das mesas, das cadeiras, que eram pregadas com escravos, e os escravos machucavam o meu corpo. Vocês sabiam que quando eu voltei para minha mãe, com 12 anos de idade, eu fui fazer um curso de corte e costura? Vocês sabiam que com 14 anos eu já tinha o meu próprio negócio? Não sabiam, mas eu e meu irmão mais velho compramos uma casa para minha mãe. Sabiam que antes de tudo isso acontecer, o meu pai me vendeu para um velho, quando eu tinha 6 anos de idade, e a minha mãe percebeu e me fez correr e eu fugi, e fui parar numa montanha, que até hoje não sei identificar, e dentro de uma moita quase sem respirar, porque queriam me pegar. O dia que eu encontrei Jesus, quando eu digo que eu sofri de depressão dos 15 até encontrar Jesus, eu sofri de depressão profunda. No dia que eu encontrei Jesus, numa canção, ele entrou no meu coração, e eu tinha uma cisterna de lágrimas dentro de mim. Eu tinha uma cisterna. E você sabia que Jesus lavou essa cisterna em 2 horas? E você sabia que o Espírito Santo entrou em mim e eu fiquei alegre? E vocês sabiam que essa alegria dura 34 anos? Então, quando alguém vem falar comigo de depressão, quando alguém vem falar comigo de amargura de passado, sinceramente, não dá. Com carinho. Se não quiser me ouvir, ou melhor, se não quiser ouvir Jesus através da minha boca, paciência. Tem gente que escuta, mas não ouve, irmãos. Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. Minha mãe, meu pai, meus irmãos. Houve um dia, aos 9 anos de idade, a família foi toda reunida outra vez. E ali recomeçamos. Naquele tempo todo foi o dia mais feliz da minha vida, quando eu pude ser abraçado pela minha família de novo, estar junto dos meus irmãos. Eu não consigo, irmãos, ver como as pessoas dizem que aceitam Jesus, mas eu não sei o que acontece, elas não conseguem recebê-lo dentro do coração, porque o coração está cheio de tralha velha, está cheio de teia de aranha, está cheio de porões da vida, está cheio de sótãos da vida, está cheio de porcarias. Eu não consigo entender, meu irmão. O dia que encontra Jesus acabou. Você quer saber o que aconteceu com esse moço? Você vai ler essa história porque é linda demais. Agora, olha só. Você sabe o que aconteceu quando ele foi posto como príncipe sobre Israel? Ele mandou um recado
para Amon, para o rei dos Amonitas, ele mandou um recado. Sabe como é que ele começou o recado dele? Assim diz Jefté. Sabe que você tem que falar para o inferno? Assim diz a Maria, assim diz Antônia, assim diz o José. Por quê? Porque está escrito a meu respeito. Você sabe que tudo que está escrito aqui por Jesus é a teu respeito? Pois é, não dá valor à Bíblia, esse é o problema. Não dá valor à palavra de Deus. Deixa eu mostrar para você, capítulo 12, quem foi Jefté no final da sua história. Juízes, capítulo 12, versículo 7. Quem lê comigo? E Jefté julgou a Israel 6 anos. Jefté, o gileadita, faleceu, foi sepultado na cidade de Gileade. Pessoal, ele foi juiz, irmãos. Ele terminou como juiz sobre Israel. E agora? Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.